Olá, terapeuta infantil fora da caixinha, tudo bem com você? Eu sou a Paulinha, psicoinfantil, psicóloga infantil, especialista em autismo. E nesse vídeo eu quero trazer para você 30 sinais de autismo. Mas antes de eu trazer os sinais de autismo, o que eu vou falar agora é muito importante. Já se inscreveu no meu canal hoje? Então clica aqui embaixo, dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal. Não, gente, brincadeira. Eu tenho uma outra coisa para falar para vocês que é muito importante, que é: não necessariamente a pessoa autista tem que apresentar esses 30 sintomas, tá? Assim como eu falei no vídeo dos 15 sinais de autismo em bebês, que tá aqui em cima, são sintomas de alerta. O que são sintomas de alerta? São características que me levam a pensar em, opa, tem algo aqui. Isso é atípico, ou seja, não é um comportamento padrão da maioria dos cérebros neurotípicos, ou seja, tem algo de atípico aqui. E aí caberá ao terapeuta investigar o que está acontecendo. Só que quando eu tenho aquele mesmo comportamento de sinal para vários autistas ao longo dos anos, eu falo, isso aqui é muito comum no autismo, vamos investigar? Tá? Então saibam que esse vídeo ele tem o intuito de alertar vocês para sintomas comuns no autismo, mas não necessariamente eles são critérios diagnósticos. Isso é muito importante. Critério diagnóstico é só o que está no DSM-5, tá? Não tem outro lugar que fale sobre critérios diagnósticos de autismo. Agora a gente pode ir lá falar sobre os nossos 30 sinais de autismo. Número 1, falta de contato visual. Número 2, atraso no desenvolvimento da fala. Número 3, ecolalia. E o que é ecolalia? É a repetição de palavras, frases ou final das palavras pelo outro. Então eu falo assim para a criança: oi, tudo bem? E ela fala: oi, tudo bem? Ou eu falo: nossa, você gosta desse carrinho? E ela fala: carrinho? Ou ainda eu falo: nossa, vamos brincar com essa baleia? E ela fala: eia. Então são algumas formas da ecolalia existir, tá? E ela é muito comum dentro do transtorno do espectro autista. 4, interesses restritos. Então a criança, o adulto ou adolescente que sempre se interessa pelos mesmos temas. É sempre Pokémon, é sempre sistema solar, é sempre biologia, é sempre baleias do mar, é sempre cachorros, é sempre textura da roupa. Tipo, são sempre temas muito específicos que essa pessoa tem interesse. 5, comportamentos repetitivos. Então a gente fala muito sobre os stims ou estereotipias. Então, balançar as mãos, balançar o corpo, passar as coisas na frente do olho e levar o olho até a coisa assim, parece que busca, né, essa sensação. O flapping, que é isso que eu falei, né? O flapping, que é balançar a mãozinha, ou ficar pulando no lugar, andar na ponta do pé, entre outras estereotipias ou stims. Se você tem alguma dúvida se o que o teu filho ou algum conhecido teu faz é uma estereotipia, procura aqui no YouTube mesmo, sinais de estereotipias, crianças estereotipando. Tem alguns vídeos que mostram crianças fazendo estereotipias e tem diversos tipos, tá? Eu já tive vários pacientes com várias estereotipias. Tem o que rodava a mãozinha na frente do olho, envolve muito movimento com a mão e com o corpo, geralmente, tá? Ou com os objetos, né? Também tem a brincadeira repetitiva, mas isso vai ser um outro tópico. 6, resistência a mudanças. Então, por causa do padrão de comportamento repetitivo, essas pessoas autistas também vão ter uma resistência a mudanças de padrões e de rotina. Por exemplo, quando você vai de carro da criança, de casa até a escola, faz sempre o mesmo caminho, um dia você muda o caminho, isso é um motivo de frustração e choro, porque ela já estava acostumada com aquele mesmo padrão. Quando muda, é difícil para ela se adaptar à mudança. 7, reações atípicas a estímulos sensoriais. Então a gente também vai ter na questão do autismo o transtorno do processamento sensorial ou a disfunção da integração sensorial, que de fato é uma reação, entre aspas, né? Uma reação intensa a algum estímulo, ou seja, eu evito muito esse estímulo ou eu preciso muito desse estímulo, tá? São os dois lados da balança aí do hiper ou do hipo. 8, pouca ou nenhuma resposta ao nome. Então, quando você chama o nome daquela criança, parece que ela é surda, parece que ela não te escuta, parece que ela
não te responde, ela não te olha. 9. Dificuldade de comunicação não verbal. O meu corpo fala, independente da minha voz, independente da minha fala, independente da minha linguagem, o meu corpo comunica. Ele comunica quando eu te olho e olho pro brinquedo e olho pra você de novo, do tipo, vamos brincar com isso aqui? Eu não precisei falar. Ele se comunica quando eu aponto pra um lugar e fico esperando você olhar também. Ele se comunica quando eu me fecho, me frustro e demonstro não estar gostando de uma cena, de uma situação. Então, meu corpo comunica. E é muito comum no autismo que esse corpo tenha dificuldade em comunicar dessa linguagem não verbal. Número 10, dificuldade em brincadeiras imaginativas. Então, a construção do abstrato pode ser difícil para algumas crianças autistas. 11, comportamento autolesivo. Então, o comportamento de se machucar, né? De se morder, de bater a cabeça, que mais que a criança pode fazer? Eu penso nessas duas: se beliscar, se arranhar, bater a cabeça na parede, no chão, ou em você no adulto, né? Ranger os dentes também, que uma hora vai machucar essa mandíbula também, né? 12, preferência por brincar sozinho. Então, por causa da dificuldade na interação social, acabo me isolando para que eu não tenha que interagir com os outros, prefiro brincar e ficar sozinho. 13, falta de empatia ou hiperempatia. Então, existem esses dois mundos aí no autismo, que são crianças que parecem não ter empatia quando alguém cai, se machuca, chora, ou de fato precisaria de um olhar mais empático. Às vezes eles são muito diretos em suas respostas. Ou a hiperempatia, que também é, ao ver alguém lidando com uma dor ou um choro, aquilo me dói tanto que eu prefiro ficar longe. Porque aquela dor no outro, ela é quase verdadeiramente doída no meu próprio corpo, tá? Então existem autistas adultos que falam sobre hiperempatia. E também existe a questão, não é a falta de empatia em si, mas é a falta da interpretação do que o outro está sentindo, e aí parece uma falta de empatia. 14, rotinas rígidas. Então, uma adesão, uma constante rotina repetitiva, digamos assim. 15, dificuldade em entender regras sociais. Então, quando você chega num ambiente, você faz uma leitura social daquele ambiente. Como são as pessoas, o que estão fazendo, onde estão comendo, onde estão bebendo água, onde é o banheiro, como é que elas estão se comportando, é festa, é calma, é silêncio, é alto. A diferença de você ir numa festa, onde todo mundo grita, dança e pula, de você ir numa biblioteca, onde todo mundo fala bem baixinho e se comporta com mais silêncio, abre a mala em silêncio, pega as coisas em silêncio, né? Então, isso é leitura social e os autistas podem ter dificuldade nela. 16, falas monótonas ou robóticas. Quando você analisa as falas de alguns autistas adultos, principalmente, criança também, mas parece às vezes que a entonação é igual o tempo todo. É como se não tivesse a percepção da importância da mudança do tom de voz, da altura da voz e do jeito de falar. Vocês percebem como é diferente? É como se eu usasse a minha fala, vai parecer óbvio isso, né? Mas somente para falar e não para comunicar. Olha que frase boa. Eu uso a minha fala para falar, mas eu não comunico. Então olha como eu falo e gesticulo enquanto eu falo, e eu olho, eu viro a cabeça, e eu demonstro com o meu corpo, junto com a diferença da minha voz, o que eu quero passar para vocês. Isso faz com que a atenção de vocês dure mais em mim. Diferente se eu só falasse o vídeo inteiro nessa voz, explicando todos os itens de uma forma sempre contínua de interação e tom de voz. Ia ser muito entediante para vocês. Então, é isso. Alguns autistas têm facilidade em falar, mas dificuldade em comunicar. E isso envolve essa questão de saber usar seu corpo e a sua voz para isso. 17. Evita contato físico. Lembrando que não são todos os autistas que vão ter esses itens, ok? Alguns autistas vão evitar contato físico, então não gosta de abraço, não gosta que encoste, não gosta do toque do outro. E outros vão querer até em excesso. Eu tenho um paciente hoje, ele tem 14 anos, e toda vez que ele me vê e vê alguém, ele pede abraço forte. Toda vez, para todas as pessoas. Então, ele é ao contrário desse pensamento senso comum que a gente tem, que o autista não gosta de abraço. Isso não é verdade, tá, gente? Pode acontecer, assim como pode ser o extremo oposto de querer abraço demais. Isso também é uma inadequação social, porque eu não posso chegar numa roda e ficar pedindo abraço de todo mundo. Ainda mais quando eu tô crescendo. Uma coisa é uma criança de 4, 5 anos pedir abraços, é mais comum. Agora, um adolescente de 18 vai ficar complicado.
18. Repetição de movimentos com objetos. Também entra dentro das estereotipias. Então, se eu tenho um colar aqui, ó, vou usar ele, e eu fico o tempo todo olhando ele, girando ele, passo ele no meu olho toda vez, ou eu giro. O poppet, o spinner, acho que era o nome. Então, tem vários fidget toys, eu vou deixar escrito aqui, ó, fidget toys, para vocês saberem que isso existe e que são, até hoje, né, são até materiais feitos e pensados para esse comportamento repetitivo com a mão, com o olho, com o corpo. De alguma forma, os autistas precisam dessa repetição de movimentos, tá? Geralmente é na intenção de se autorregular. 19. Dificuldade em fazer e manter amizades. Ah, mas é porque ele não gosta de amigos? Não, gente, não é por causa disso. O ser humano é um ser social. A gente tem uma tendência a andar em grupos, a ter nossos grupos, a realmente fazer parte de grupinhos sociais. Os autistas também querem, só que para eles é mais difícil porque exige o quê? A leitura social, a interpretação daquilo e a ação do que eu preciso fazer frente àquela interação social, e é aí que está a grande questão. Muitos vão ter essa dificuldade social. No 20, a gente tem resposta emocional intensa ou inapropriada. Então, a gente já viu alguns exemplos de autistas que são muito diretos em respostas das pessoas. Por exemplo, eu dou um presente para uma pessoa autista e eu falo, ai, gostou? E ele fala, não, eu não gosto de amarelo. Do tipo, ele não tá errado. Só que socialmente falando, a gente sabe que quando alguém nos dá um presente, o correto é a gente falar, nossa, gostei, obrigada. E depois eu troco se eu não gostei. Mas eu tenho autistas até, por exemplo, que eu dei pra ele uma Fini, que ele, sabe Fini, aquela balinha de goma assim? Eu dei pra ele uma, ele abriu, olhou e falou, não gostei, vou dar pra minha mãe, ela sempre come as coisas que eu não gosto. Ele não tá errado, ele realmente falou o que ele vai fazer. Só que no mundo social, isso é uma resposta inadequada. No 21, a gente tem foco em partes de objetos. Então, muitas vezes, autistas gostam de coisas que giram. E aí eles vão lá na frente do ventilador e ficam olhando a espátula do ventilador rodando. Vão na frente da máquina de lavar e querem olhar a máquina de lavar rodando. Pegam um brinquedo inteiro lá, o carro, e ficam brincando só com a rodinha do carro. Viram o carro de ponta cabeça, só roda a rodinha, fica olhando a rodinha. Então parece às vezes esse interesse específico em um pedacinho daquele objeto que talvez pra gente, neurotípico, passasse despercebido. Mas pra ele, autista e atento a detalhes, aquele detalhe é tipo assim, nossa, aquilo ali, entendeu? É aquilo ali que ele quer ver. No 22, a gente tem uso limitado de gestos. Assim como eu dei o exemplo pra vocês da minha fala toda articulada e falante, as mãos falando aqui, nananã, muitos autistas não conseguem colocar esses gestos junto na sua comunicação. 23, interpretação literal das coisas. Então, às vezes não conseguem entender metáforas ou piadas ou ironias, né? A compreensão da linguagem, ela é muito literal. Então, se eu falo assim, nossa, parece que hoje vai chover canivete, a pessoa tem medo. Tipo, meu Deus, vai chover canivete, vai cair canivete do céu e vai me machucar, né? Então, a gente tem muitas expressões no português, imagino que outras línguas também, que para os autistas, às vezes, dá um nó na cabeça. Por exemplo, essa que eu acabei de usar. Talvez algum autista pensasse em uma cabeça dando um nó e não ia entender o que isso significa de fato. 24. Questões alimentares, seletividade alimentar, restrição alimentar. Então, nessa questão pode ser por questões sensoriais ou padrões de comportamento repetitivo. Eu gosto de comer só comidas verdes no prato verde com o copo verde. Eu só uso coisa verde, porque isso eu já interpretei que me faz bem. Um dia eu tomei amarelo e me afoguei, então amarelo me faz mal. Entendem que às vezes a interpretação ela é generalista demais de algumas coisas? Isso também é uma questão importante. 25. Dificuldade em compreender seus próprios sentimentos. Assim como existe a dificuldade em interpretar as questões sociais e emoções dos outros, também tem a parte de dificuldade de interpretar as suas próprias emoções. 26. Padrões de caminhar na ponta dos pés. É muito comum, gente, tipo, muito comum mesmo, autistas crianças andando na ponta do pé. A explicação mais plausível que a gente tem hoje é por uma busca de propriocepção, ou seja, eu ando na ponta do pé porque eu sinto muito mais o meu corpo no espaço. Mulheres que usam salto, quando você tá de salto, você não sente toda a tua perna, toda a musculatura da tua perna
forçada, assim, tipo, você tá forçando aquela musculatura. Quando a gente anda na ponta do pé também, claro, e tem criança que anda na ponta da unha do pé, igual bailarina, e faz calo aqui, assim. Então, e por que é uma preocupação? Porque ao longo do tempo pode ter um encurtamento ali acho que é no músculo mesmo, né, da panturrilha, porque tá todo dia andando na ponta do pé, não alonga, e o tempo todo que anda tá andando assim. Então, existem até cirurgias hoje para casos extremos, mas a gente geralmente indica o trabalho de integração sensorial com uma terapeuta ocupacional certificada. 27, hiperfoco, ou foco intenso em tópicos específicos, que é quando aquela criança ou adulto tem um interesse muito específico em um tema e parece que só sabe falar e pensar daquilo o tempo todo. É constantemente aquela repetição de pergunta, de resposta, de informação sobre aquele tema. Esse é o chamado hiperfoco. 28, inconsistência no contato visual. Então lá no 1 a gente falou da falta de contato, a gente também pode ter uma inconsistência. Então é como se eu te olhasse, eu desvio o olhar um pouco demais, eu olho, eu desvio, eu olho, eu desvio, eu olho, eu desvio. Eu tento usar essa interação visual aqui, mas às vezes é muito difícil para mim esse olhar me olhando e eu fico desviando essa interação visual. No 29, respostas atípicas ao calor, frio ou dor. Existe um 8º sistema sensorial no nosso corpo, além dos 5 principais: olfato, paladar, visão, audição e tato. A gente tem propriocepção, vestibular e interocepção. É na interocepção que a gente pode ter essa dificuldade. O que é a interocepção? É a capacidade que eu tenho de interpretar as sensações internas do meu corpo. Então, se eu tenho fome, sede, frio, vontade de ir no banheiro, dor de barriga, dor de cabeça, qualquer sensação que o meu corpo me avisa sobre aquilo. Então, às vezes, eu tenho uma coceirinha lá no meu pé e eu sei qual pé que é, eu tenho a interpretação disso. Muitos autistas falam sobre eu sinto dor de uma forma generalizada porque eu não sei exatamente onde é a dor, se é na cabeça, se é na barriga, se é no pé, se é na mão. Parece que a informação é confusa, tá? Então isso é uma coisa bem importante do mundo do autismo e da questão sensorial. E por último, número 30, a gente tem dificuldades em jogos em grupo. E eu espero que nesse momento vocês já saibam por que vão ser difíceis os jogos em grupo. Pela questão da inabilidade social. Novamente, ao jogar um jogo em grupo, eu preciso ler o grupo, entender as regras, saber como que eu me comporto, o que é esperado no meu comportamento, qual é a função daquele jogo, o que eu vou fazer nessa interação com os meus amigos. Então, exige sim muita interpretação de informação ali social, e isso pode ser um desafio para os nossos autistas. Tem mais algum sinal ou sintoma que você considera muito importante e eu não falei nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários que vai ser importante para quem assistir esse vídeo também ler sobre o que você escreveu. Tá bom, gente? Já aproveita e deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Beijo, tchau!